Bom dia a todos. Que bom estarmos com vocês. Que recarregar de baterias, de energias tão boas que a gente consegue aqui e em mais nenhum lugar. Eu trago um tema hoje que talvez seja novidades para alguns. Vamos começar com um pouquinho de geometria? Não, é brincadeira, é uma coisa bem simples. Olha, um círculo. Metade de um círculo, a parte azul, é um semicírculo. A outra metade do círculo, que já estava aí, vermelho, também é um semicírculo. Os dois semicírculos formam um círculo. Ciclo, muito parecido com círculo. Um semiciclo. Para fechar um ciclo, para fechar um ciclo, eu preciso de outro semiciclo. Dois semiciclos formam um ciclo. Tudo bem? Vocês são inteligentes. Que ótimo. Nós saímos da nossa residência, viemos para cá. Estamos aqui. Esse é um semiciclo. Como se completa o ciclo? Voltando para casa. Ciclo da reencarnação. No mundo espiritual, nós vivemos e viemos nesse semiciclo da reencarnação. Estamos na Terra. Poderíamos estar em outros mundos. Como é que se fecha esse ciclo? Desencarnando. E daqui 150 anos, todos aqui estarão desencarnados. Talvez já poderão estar reencarnados de novo. Mas para essa vida, 150 anos está bom, né? Tá bom. O retorno é o desencarnar. Tem vários ciclos. O ciclo da água evapora, compõe as nuvens e forma o ciclo de precipitação, de queda, de chuva. Ciclo do carbono e do oxigênio. Por exemplo, gás carbônico, que é absorvido pelas plantas, que nos libera o oxigênio, do qual nós tanto necessitamos. O oxigênio que vai então para a respiração dos animais, das plantas, que sem oxigênio não tem fogo, as indústrias, os automóveis, os veículos. E esse oxigênio agora é transformado em gás carbônico e retorna, fechando o ciclo. E assim nós temos vários ciclos. Ciclos vários. Fases da Lua. Crescente, cheia, né? Que eu esqueci agora, estou nervoso. Crescente, cheia, minguante, nova. Obrigado. Vocês estão contribuindo bastante. As horas do dia também formam um ciclo de 24. Os dias da semana. O mês, né? O ano. As estações primavera, verão, outono e inverno. Tá certo? Tá certo, Cícero? O nitrogênio e vários outros ciclos, e os ciclos e ciclos. Um semiciclo, dia. Despertar. Tá certo? Tá completo o ciclo? Não. Como é que é o próximo ciclo? O semiciclo. Noite. Adormecer. Tudo bem? Tá bom. Veja, semiciclo, despertar da consciência. O ciclo está completo? Não. Tem que ter um ciclo, um semiciclo para completar. Esse ciclo já é conhecido, esse semiciclo já é conhecido nossos, de todos nós, da evolução. Tem que completar o ciclo agora. E agora vem, talvez, para alguns, seja novidade. Semiciclo do adormecer da consciência. Involução.
involução. E esse é o tema de nosso hoje. Eu queria um pouco d'água. Você poderia preparar para mim? Se eu não... já ganho tempo aqui. Quem já ouviu, já estudou, ou pelo menos tem notícia, aqui tinha água. Era só pôr no copo. Quem já viu, tem noção? Levanta a mão. Quem já viu alguma coisa sobre a queda dos anjos? Pode levantar a mão. Menos da metade, né? Então eu tenho que ir devagar. Essa madrugada eu, 4 horas, já tinha dormido o suficiente. Dormi cedo. Perdi o sono quando eu lembrei que eu tinha que falar aqui. Aí eu pedi a Deus que a gente fosse claro. Eu pedi para o irmão Alegria, Francisco de Assis, para que acerenasse nossos corações. Eu não gosto de falar desse tema, mas eu tive uma inspiração, o tema já estava preparado, a Anícia é prova disso. O tema estava pronto. Sabe quando você não precisa mais fazer nada? Muito obrigado, Cristiano. O tema estava pronto. Sentimento e felicidade. Mas foi muito forte a inspiração. E eu comuniquei a Anice e ela falou, está em cima da hora. Se você quiser mudar o tema, você tem que me falar até tal dia, tá? Tudo bem. Aí eu preparei esse tema. Pedi para o irmão Alegria essa madrugada, pedi para Pietro Baldi, para que nos intuísse e para que nos acerenasse os corações. A nossa ciência vinha estudando a matéria e não encontrou matéria, não tem nada sólido, não tem nada sólido. Encontrou a energia, e a energia é estudos mais recentes dos últimos séculos. Mas a nossa ciência é manca, porque um banquinho tem que ter pelo menos 3 pés. E Einstein, depois de muito estudo, ele chega a uma equação simples, é uma equação simples, depois de pronta, claro, em que a energia E é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Em que matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Não se sabe o que é, porém já se sabe que matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. A ciência estudando a energia, isso é dessa última década, das últimas 2 décadas, principalmente os químicos quânticos e os físicos quânticos, estudando a energia, eles encontraram consciência. Consciência. Agora, a nossa ciência, estudando o espírito, não é mais manca. E dessa equação, que dizia que matéria e energia se intercambiam, se trocam de posições, e que matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa, nós podemos dizer, e já falamos isso há algum tempo, em que matéria, energia e espírito são manifestações diferentes da mesma substância. Substância. A palavra substância está aqui emprestada para designar matéria, energia e espírito. O universo tem matéria, tudo que existe no universo é composto de átomos. E quando eu disse que a matéria realmente não tem nada sólido, imagina um átomo, que é a menor partícula que representa a matéria. Um campo de futebol, todos conhecemos. No centro do campo de futebol fica o núcleo do átomo, prótons e nêutrons. Sabe onde gira os elétrons? Lá na arquibancada. Lá onde a gente senta para assistir o jogo. Do centro do campo até a arquibancada é vazios. E se você pegar o elétron, ele é vórtices. Vórtices.
Se você pegar o núcleo do átomo, vórtices em expansão. Se você observar a galáxia, Via Láctea, que é a nossa morada, vórtice em expansão. A matéria evolui para a energia. A matéria nasce com o hidrogênio. O nêutron é o pai do hidrogênio. Estava compactado, solta um elétron, polariza negativo o elétron e o centro fica positivo. Primeiro elemento químico, hidrogênio. E assim vamos a deutério, trítio, lítio, berílio, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, até urânio, 92, que é na natureza. Aí a gente entra no mundo das energias, das ondas eletromagnéticas. Não vou aprofundar, não precisa preocupar. Das ondas de energias eletromagnéticas, nós vamos ter a degradação, desde ondas gravitacionais, que eu achei estranhíssimo há 40 anos atrás, quando eu fui estudar a obra de Pietro Baldi. Ondas gravitacionais não cabia na minha cabeça. Não faz 2 anos, talvez 2 anos e pouco, os cientistas da NASA anunciaram: detectamos ondas gravitacionais. Pietro Baldi estava certo. Essas ondas evoluem até as ondas hertzianas, que nós conhecemos aí das ondas de rádio, que reincide num átomo de hidrogênio, ou de oxigênio, ou de carbono, para iniciar um vórtice novo, um sistema vorticoso. Para ali expandir, despertar a consciência. Isso. Nessa evolução do átomo ao anjo, conforme vocês já conhecem bastante com Sebastião de Camargo. Pode ser observado aqui o despertar da consciência. A salvação, como Jesus nos disse. Também está na questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve. Peguei só um pedacinho. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Está na Grande Síntese, que é uma obra de Pietro Baldi. Grande Síntese é redundância ao dizer, mas é um grande resumo, uma grande síntese do universo e da obra toda de Pietro Baldi. Isso aqui talvez seja novidades para alguns. O espírito que começa a ficar inconsciente por orgulho, por egoísmo, por querer ser criador enquanto é criatura. E vem a energia que se concentra na matéria. Involução. Adormecer da consciência. Queda em várias filosofias, em várias culturas, com nomes diferentes. Está muito claro nesse livro Deus e o Universo, de Pietro Baldi. E aqui em A Grande Síntese, já estava isso escrito. Quando Pietro Baldi lança sua obra e vem ao Brasil em 1951, a Federação Espírita Brasileira abraçou Pietro Baldi e adorou a sua obra. Mais à frente, quando ele lança esse livro, Deus e o Universo, em que trata da queda, da involução, do adormecer da consciência, os espíritas se afastam de Pietro Baldi. Sim. Mas isso é porque eles não compreenderam a grande síntese, porque está claro em A Grande Síntese. Claro em termos. Se estivesse tão claro, eles teriam entendido. Mas está lá, na grande equação da substância. Um pouquinho aqui, olha, no livro E a Vida Continua, André Luiz e Chico Xavier. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno. Eu grifei. Para Deus. Retorno é de quem já veio e está voltando. Retorno nós faremos para nossas casas. Muito obrigado, hein? Eu fico nervoso, seca a saliva. Retorno. Muito obrigado, Cristiano.
Também está nessa obra o Sistema, de Pietro Baldi. Também está nessa obra Queda e Salvação, de Pietro Baldi. Também está nessa obra na forma de poesia, de Gilson Freire, médico, homeopata, orador espírita, escritor. Gilson Freire. O anjo que se fez átomo. A história do anjo que se fez átomo. É o adormecer da consciência. Aqui eu mostro para vocês de quem estamos falando. A obra de Pietro Baldi, são 24 volumes. Há grandes mensagens, grandes sínteses, as Noures, a Sese Mística, História de um Homem, Fragmentos de Pensamento e Paixão, a Civilização do Terceiro Milênio, Problemas Atuais, Ascensões Humanas, Deus e Universo, onde fala da queda, Profecias, Comentários, Problemas Atuais, O Sistema, A Grande Batalha, Evolução, Evangelho, que ele ganhou hoje. Isso. Lei de Deus, Técnica Funcional da Lei de Deus, Queda e Salvação. Está aí toda a obra dele, que são 24 volumes. O último volume é Cristo. São 24 volumes, mais de 10.000 páginas. O que Emmanuel diz sobre essa obra, Grande Síntese? Vamos ver. Esses são os principais volumes. Os outros são explicações deles. Olha aqui que Emmanuel diz, através da psicografia do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier. Eu peguei só um pedacinho da mensagem. Está no prefácio do livro A Grande Síntese. A grande síntese, Emmanuel disse, a grande síntese é o evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia. Na grande síntese tem ciência, religião e filosofia, de forma profunda. Coisas ainda desconhecidas e não estudadas até hoje. Reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos de pesquisas e da evolução terrestre. Neste livro, Profecias, capítulo 4, Os Tempos São Chegados, Pietro Baldi. O estandarte é Cristo. A obra de Pietro Baldi é cristocêntrica. Ela está centrada em Jesus de Nazaré. Embora ela use uma linguagem moderna, que é da ciência, que é para convencer aqueles que não foram convencidos pelos conselhos e pelos exemplos do Cristo, aqueles que valorizam a ciência, agora têm a oportunidade de conhecer o Cristo pelo caminho científico, pelo caminho da inteligência. O estandarte é Cristo, o programa é o Evangelho. A grande síntese só trata do Evangelho. Os princípios são imparcialidade e universalidade. Por que imparcialidade? Porque a obra de Pietro Baldi não está vinculada a nenhum partido religioso, embora ele tenha sido rejeitado pelo catolicismo, que teve a grande oportunidade de abraçar a obra, embora ele tenha sido rejeitado quando ofereceu a obra para o Espiritismo no no CEPA, Congresso Espírita Pan-Americano de 1963. O Espiritismo poderia ter abraçado a obra de Pietro Baldi. Ela ficou isenta de partidos. Na minha opinião, isso é dedo da espiritualidade. Para que a obra de Pietro Baldi fosse um manancial para dessedentar a sede de todos, de qualquer culto, de qualquer filosofia, de qualquer religião, de qualquer saber humano. Está aberta a todos. Neste livro, que eu recomendo muitíssimo a vocês, Francisco de Assis, Psicografia do Espírito Miramês para o médium mineiro João Nunes Maia. Aqui nesse livro tem algumas reencarnações. Nós vamos traçar aqui a linha do tempo. Os anos que se correram depois de Cristo. No ano 30, quem que estava lá com Cristo? Simão Pedro, João Evangelista. João Evangelista foi o apóstolo mais novo. Mais novo.
que mais compreendeu Cristo e que morreu com mais de 100 anos. Sim. Deu tempo de Simão Pedro desencarnar e encarnar de novo. E vem com o nome de Pátios. Pátios era um jovem que estudava em Roma, adquiriu lepra, hansenísia. Foi buscado para casa pelos pais para morrer em paz. Mas João Evangelista estava na cidade, foi convidado e nas suas orações purificou, limpou a lepra, curou Pátios. Pátios ficou tão agradecido que passou a seguir João Evangelista. E juntos eles estiveram na ilha de Patmos, nas águas marítimas da Itália, onde eles escreveram o Apocalipse. Apocalipse, a palavra significa revelação, né? Em 1182, quando a doutrina do Cristo estava desabando, desmoronando o cristianismo, com as santas inquisições, imagina, entre aspas, Santa Inquisição, imagina, guerras santas, Cristo pede a Francisco de Assis, e ele vem restaurar a sua igreja, que inicialmente ele achou que era construir prédios. Não, não. Viver o Evangelho, provando que é possível viver a lei de amor num ambiente de expiações e provas. Quem vem como auxiliar dele? Pedro, Simão Pedro, apóstolo, que foi Pátios, que agora reencarna com o nome de Leão, e nessa comunidade ganha o nome de Frei Leão. Tão bondoso que Francisco de Assis o apelidara de Frei Cordeiro. Em 1886, 18 de agosto de 1886, à tardezinha, reencarna Pedro, que foi Pátios, que foi Frei Leão, Pietro Baldi. Veja de quem estamos falando. Adivinha quem vem como guia espiritual de Pietro Baldi? João Evangelista, que foi Francisco de Assis. Os apóstolos do Cristo, que estavam lá, que ele arrebanhou pescadores simples, não doutores, não ricos, não poderosos. Está aí. Fiz essa pequena observação para a gente saber de quem estamos falando. Olha, espírito. Vamos simbolizar aqui por uma linha, uma reta. Energia. Ondas eletromagnéticas. Nesse sobe e desce, né? Só que, na verdade, é mais complexo. É sobe e desce e vai à direita e à esquerda. Um plano, por isso chama onda de eletricidade, magnética, de magnetismo. O campo azul, campo elétrico. O campo amarelo, campo elétrico, magnético. Então, campo elétrico em azul, em amarelo, campo magnético. Ondas eletromagnéticas. Alguém poderia citar um exemplo? A própria luz viaja dessa forma. Não é tão simples, né? Nós não conhecemos nem a matéria, nem a energia. E vamos simbolizar aqui nesse desenho a matéria como o movimento atômico, né? Dos elétrons em torno do núcleo. Só que é mais complexo que isso. Não se preocupe, preste atenção, que detalhe interessante. Além dele viajar, não é uma órbita circular. Ele se aproxima e se afasta do centro, do núcleo. Sim. Esse movimento ondulatório também é em torno do centro, núcleo. Quem descobriu isso? Louis de Broglie, físico quântico. De forma tal que agora aqueles que estudaram química e não entendiam porque tinham as camadas eletrônicas, de forma tal que eu tenho que ter um número inteiro de desce e sobe. Eu não posso ter emenda. Não posso ter emendas. Por isso são camadas quantizadas.
posições definidas. Camada K, L, M, N, O, que é as pessoas que estudou química aí. Eu tenho que ter um número inteiro. São individualidades. Os cientistas talvez não saibam disso, né? Mas, vamos para frente. Do espírito à matéria, passando pela energia, é uma queda. É um adormecer da consciência. É uma involução. Precisamos e conhecemos a salvação, que é esse caminho do despertar da consciência, que é a evolução. Esse caminho é conhecido. Didaticamente, aqueles que estão ligados à didática, como é que você apresenta uma coisa para os alunos? O mais complexo ou o mais simples primeiro? Mais simples. Por isso vem Moisés, depois o Cristo, depois o Espiritismo, não é isso? Qual que era mais fácil apresentar para a humanidade? A involução ou a evolução? A evolução? Sim, era mais fácil. É o caminho que estamos percorrendo. É o dia a dia nosso. Quando você vai ensinar uma criança, você não vai falar do que tem na Europa. Você vai contar o que tem aqui em volta, no quintal, no bairro, no quarteirão. Por isso foi assim, né? Kardec nos disse, fomos criados simples e ignorantes. Vocês têm direito de falar isso agora, mas João, o balde nos afirma e demonstra, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Também na Bíblia, no Velho Testamento, na Gênesis de Moisés, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora, com quem que vocês ficam? Com a Bíblia e Pietro Baldi ou com Allan Kardec? Eu vou deixar aqui que é mais fácil. Essa foi a pergunta que eu fiz quando eu fui estudar a obra de Pietro Baldi a partir de 74. Faz mais de 40 anos, né? Achei estranho. Poxa, Kardec disse que fomos criados simples e ignorantes. Espera aí. Aí vem a Bíblia e vem Pietro Baldi dizendo que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos observar isso de perto. Criação. Não podemos confundir duas palavras. Criação e evolução são coisas diferentes. Queda. Depois da queda, energia e matéria. Adormecer da consciência. Involução. Salvação. Voltando, evoluindo. Despertar da consciência. Evolução. Veja, eu vou voltar essa setinha. Da queda, a evolução. Universo. Aí fora, entre os cientistas, tem uma disputa enorme. Se o universo é evolucionista ou se o universo é criacionista. E todos têm seus argumentos e realmente convencem. Se o universo é criacionista ou se ele é evolucionista. Criacionismo trata da criação do universo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Evolucionista, estão certos? Após a queda, nos tornamos espontaneamente simples e ignorantes. Estão os dois certos. Os criacionistas estão certos e os evolucionistas estão certos. Eles têm que se unirem, se juntarem nas duas teorias. Quando Kardec diz que nós fomos criados simples e ignorantes, ele está certo. Depois da queda. Quando Pietro Baldi e a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia e Pietro Baldi estão certos. Veja o que diz em a Gênese, item 19. Até aqui, porém, Kardec afirmando, até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual. Guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos
conforme as augustas predições do Senhor Deus, Pai de amor e bondade. Kardec continua: acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar senão um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância. Olha que humildade, olha que humildade de Hipólito Leon Denis Rivail, Allan Kardec. E porque tenho ainda de calar-me sobre certas questões. Calar-me sobre certas questões? Sim. Esperar a evolução da humanidade? Cristo falou abertamente tudo? Não. Falou em parábolas, para não confundir, porque o excesso de luz ofusca, deslumbra, destrambelha, desequilibra, desarmoniza. Por isso eu pedi em oração, com sinceridade, que nós continuássemos harmônicos e serenos para aqueles que fossem novidade hoje. Aqueles que se assustarem, tomem isso como uma teoria da queda. É assim que o Baldi apresenta ela. Na revista Espírita de julho de 1866, Kardec escreve sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais. Ele não fechou questão. Ele não fechou questão sobre o Espiritismo e sobre as informações que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Veja o que está na Gênese, caráter da revelação espírita. Item 55. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele, o Espiritismo, se modifica nesse ponto. Até agora não aconteceu isso. Se uma verdade nova se revelar, ele, o Espiritismo, aceitará. Se um fato novo se revelar pela ciência, o Espiritismo aceita. Contra fatos não existe argumentos. Eu pergunto, o Criador e a criação não formam uma perfeita unidade? Jesus disse, está no Evangelho segundo João, capítulo 10, está lá na Bíblia: eu e o Pai somos um. Jesus estava unificado com Deus, sabia quais eram as vontades de Deus. Jesus e o Pai somos um. Também está em João Evangelista, no Evangelho segundo João, capítulo 17, para que todos sejamos um. E o exercício de hoje lembra bem isso, né? Com Sebastião de Camargo. Para que todos sejamos um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, Pai, que também eles sejam um em nós. Só explicando isso, seremos um em Deus. Cada um de nós vai se unificar com Deus após a sua evolução. E, consequentemente, nós vamos nos unificar entre nós, porque se unificamos com Deus, nos unificaremos todos. E poderemos dizer, como afirmamos lá na beira do rio agora mesmo: somos um. O que dói em ti, prejudica a mim. Somos um. Deus cria fora de si mesmo? Essa é a pergunta. Deus cria fora de si mesmo? Vamos responder isso. Deus não cria fora de si mesmo. Imagina que esse círculo é Deus. Esse círculo amarelo.
Claro que eu teria que fazer um círculo amarelo infinito, não é? Mas Deus me perdoe para limitar em um círculo visível para nós. Deus, círculo amarelo, uma representação simbólica. Espírito, esse círculo alaranjado. Energia, esse círculo vermelho. Está difícil de ler? Está aí, ó, energia. Dentro da energia, esse círculo, matéria. Círculo preto, matéria. Matéria e energia não são manifestações diferentes da mesma coisa? Por isso que estão juntos aí, vermelho e círculo preto. Matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Deus teria criado o universo assim? Vamos tentar um novo desenho? Vamos. Deus, círculo amarelo, criou seus filhos, espíritos, dentro de si. Mas teria criado dentro de si a energia e a matéria? Está estranho. Não é justo. Não é imagem e semelhança. Matéria e energia, a imagem é imagem e semelhança de Deus? Não. Também não dá certo. Simples e ignorantes. Veja. Vamos pôr aqui, olha. Só podiam ter sido criados simples e ignorantes em duas hipóteses. Sabe essa hipótese de termos sido criados simples e ignorantes? Só tem duas possibilidades. Ambas as possibilidades inaceitáveis, porque contrárias ao conceito de Deus. Ou seja, primeira hipótese, Deus os tirava de sua própria substância, é o certo. Porém, sendo ele simples e ignorante. E Deus não é simples e ignorante. Deus é todo amor, infinito, infinitamente justo, sábio, infinitamente sábio. Segunda hipótese, que também não dá certo. Deus os criou, não de si mesmo, mas de fora de si. E em tal caso, Deus, não seria infinito, mas finito. Isso está no capítulo 10 do livro O Sistema. Vamos tentar um novo desenho? Juntos? Deus, o círculo amarelo. Os seus filhos, Espírito. Ó, Deus, quando foi criar cada um de nós, Ele não tirou de fora. Se Ele tirar de fora, não é filho dele. Concorda? Né? Ele tem que tirar de si. Deus tem que tirar de si para formar cada um de nós. Por isso, somos centelhas divinas. Por isso, somos deusinhos. Então, Deus criou o Espírito, seu Filho. O seu Filho, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, vai diminuindo a consciência, vai adormecendo a consciência. Não perdeu! Não, ninguém perde nada. E concentrou-se na energia. E aí eu lembro aquela frase que eu já pus aqui. Matéria, energia e espíritos são manifestações diferentes da mesma coisa. Por isso eu coloquei junto aqui, ó. Mas nesse desenho fica claro, Deus não criou a matéria diretamente. Deus criou o espírito que adormeceu na energia, que dormita na matéria, que dorme na pedra, como está lá em Leon Denis. Aqui é a proposta de Pietro Baldi na teoria da queda, no adormecer da consciência. Vou pôr aqui maior só para ficar mais claro. Ó. Deus, o Espírito, que evoluiu, que adormeceu a consciência, surgiu a energia, que se concentrou energia em matéria.
E aí a gente vai no livro A Gênese, capítulo 14, os fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos. 12, item. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, lei das unidades coletivas, como Sebastião de Camargo falou agora mesmo. Os quarks que compõem o próton e o nêutron, o próton e o nêutron e o elétron que compõem o átomo, os átomos que compõem as moléculas que compõem os órgãos e os tecidos, que compõem um ser humano, que compõem um ser vivo. Isso é monismo. Monismo. Desde a mais compacta imaterialidade até a mais pura espiritualidade. Confiram lá depois, está lá. Deus e Universo, a obra de Pietro Baldi, capítulo 8. Podemos agora compreender o nosso universo. Ele, o nosso universo, é uma criação negativa, não a original, mas uma segunda criação, derivada e corrompida, consequência da primeira criação. Aqui, o primeiro sistema se inverteu e o vemos invertido, revirado. Aqui o Espírito eterno e perfeito se precipitou na matéria caduca e imperfeita. Será que tem alguma coisa sobre o adormecer da consciência nas obras básicas de Allan Kardec? Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 17, Santo Agostinho? Será que apenas reconhecereis seu amor, o amor de Deus? Quando tiveres enfeitado o vosso corpo com todas as glórias, ele tiver devolvido o brilho e a brancura? Devolvido? Peraí, então já teve. Devolvido é para quem já tinha. Eu não estou falando de coisa longe, eu estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu tenho um pouco mais de habilidade. Alguém ia falar? Pode falar. Não? Será que tem mais? Adormecer da consciência nas obras básicas? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Vianney, cura d'Armes. Meu Pai, cura-me, mas faz com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo, que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Com a brancura que tinha quando a criastes? Então tinha brancura. Então tinha brancura. Ainda estou nervoso. O que diz Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo? Fenelon contribuiu muito com Kardec nas obras básicas, né? Fenelon disse assim: o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude, do amor, que estão em vossos corações, adormecidos. Não sou eu que estou dizendo, não sou ninguém para dizer, gente. Eu sou um papagaio do Evangelho. Repito o que está lá e concordo com o que está lá. Eu sou um papagaio das obras de Pietro Baldi. Não criei, não inventei. Repito o que está lá. Né, Luiz Henrique? Aproveitando fazer uma pose aí para você sair na foto. Bem bonito, né? Bonito vai ser difícil, né? Adormecidos em vosso coração. O que diz o Livro dos Espíritos de Allan Kardec? No item 85. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo? Ou seja, qual dos dois? O mundo espiritual ou o mundo físico? É o principal. Olha a disputa.
na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que pré-existe. Pré-existe é que existe antes. Existia antes. E que sobrevive a tudo. Tudo no universo está desmaterializando em evolução. Dos cristais, dos átomos ao arcanjo. Na questão 86 do mesmo livro dos Espíritos, o mundo corporal o mundo físico, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? O que vocês acham? Sim. Eles são independentes. E, entretanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. E o que eu gosto mesmo é desse aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na introdução, item 6. O mundo corporal é apenas secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. O mundo físico, dos átomos, o mundo corpóreo, poderia nem ter existido, que não alteraria nada do mundo original, primitivo, espiritual. Mas, como Deus tem sabedoria infinita e dá liberdade a seus filhos, até para amá-lo ou não, Deus previa a possibilidade do adormecer da consciência. Deus previa a possibilidade da involução, da queda. E basta lembrar que no Big Bang, que ocorreu há 13 bilhões e 800 milhões de anos, quando surgiu a matéria, tinha um quintilhão de possibilidades de acontecer que não dariam certo. Aconteceu uma que deu certo. O universo foi pensado. Até a grande explosão foi pensada. O que disse Lamennais, aqui ó, no Livro dos Espíritos, questão 1009 de Allan Kardec: filhos pródigos, deixa o exílio voluntário, deixa essa dificuldade, essa prisão, esse exílio voluntário, dirige vossos passos à morada paternal. O Pai, Deus amoroso, estende os braços e se mostra sempre pronto a festejar vosso retorno. Retorno à família. Retorno. Retorno é de quem estava lá. Eu só vou retornar para minha casa porque eu vim de lá, que é na capital. Se alguém não conhece, a capital é Murutinga do Sul. É o centro do universo, né? Porque o universo é infinito, todos os pontos é centro. Então é uma verdade também, né? Quem gostar, leia essa obra, Deus em Busca do Homem. É uma obra difícil de ler, viu? Mas mostra o quanto Deus, com infinito amor, nos busca o tempo todo. Será que tem adormecer da consciência no Novo Testamento? 2 textos assinalam esse adormecer. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 6. Anjos que não guardaram o seu estado original. Anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio na queda. E o 2, o texto segundo, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno da matéria, do átomo. O despertar é para o que já existe e está adormecido, concordam? Por isso, viu, Nice, o tema estava pronto, sabe? Quando você pode ficar tranquilo, acomodar-se, mas infelizmente eu não consegui superar isso
e vim até vocês para deslocá-los desse equilíbrio, dessa estabilidade, para pensarmos coisas novas. O mineral se orienta. Tem 7 possibilidades únicas para os minerais. São 7 células cristalinas, que vai do triclínico, que é todo deformado, parece que você pisou em cima de uma caixa de fósforo, até o cúbico, que tudo nele é simétrico. A planta sente. Essa planta aqui, quando você toca nela, ela fecha a folha. Dizem que é dorme João. Podia ser dorme Kimura. Por que só sobre mim, né? O animal percebe. O homem raciocina. Mas só raciocinar não basta. Nós temos que ter intuição e inspiração. Nós temos que sair desse nível de consciência de superfície, erguer uma perpendicular, para passarmos a consciência de volume, intuição, inspiração. Só aí nós nos apoderaremos da verdade, que nos libertará. Eis a evolução da sensibilidade. Está no livro As Noures, capítulo 5, da obra de Pietro Baldi. Substância, já disse que está aqui emprestada para designar espírito, energia e matéria. Espírito é uma reta que começa a vibrar na energia, que aumenta a velocidade de vibração e fecha sobre si mesmo. Vê se acompanha. A energia está vibrando, mas além de vibrar, ela aumenta a vibração e fecha sobre si mesmo no vórtice atômico, no átomo. Daí a concentração. Aumenta a frequência, como o Sebastião já disse, não sei se ontem ou hoje. O aumentar desse dinamismo dá essa sensação de solidez. Mas não existe nada sólido na matéria. Difícil de entender e aceitar isso, não é, Evandro? Complicado. Mas devagarzinho a gente chega lá, né? Tá os 3 simbolizados aí. Nós fizemos a reta para o espírito, as ondas gravitacionais para a energia e o átomo simbolizando a matéria. O espírito consciente, a energia, espírito inconsciente. Já veio falar de um experimento que tem mais de 100 anos, de Jung, da dupla fenda, em que ele fez um experimento para ver se a luz tem natureza ondulatória ou corpuscular. E esse experimento até hoje intriga os físicos quânticos, porque a luz se comporta como esperado. Se você prepara a parafernália do experimento como onda, ele se comporta como onda. Senão ele se comporta como partícula. Mas não é partícula, não tem nada sólido. Esse experimento de Jung tem mais de 100 anos. Por quê? Porque tem um pouco de consciência aí, gente. E aqui, energia concentrada na matéria. Espírito, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Energia, indeterminismo. Na matéria, determinismo. É isso. Na estequiogênese, na criação de hidrogênio, deutério, lítio, berílio, até urânio, é um determinismo previsível. Por isso que na biologia os biólogos dizem que 2 mais 2 não são 4. E é verdade. Tem um pouco de consciência ali. No espírito, o amor. Na energia, a atração. Na matéria, a coesão. Assim, no nível matéria, temos gravitação. No nível matéria, temos gravitação. No nível energia, temos simpatia. No nível espírito, temos amor. É o monismo da lei. A mesma lei de amor que se manifesta na energia e na matéria. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a gente responde isso com uma facilidade, sem parar para pensar na profundeza dessa pergunta e dessa resposta. Se
a lei de Deus está escrita na consciência e nós tivéssemos partido do átomo, como é que a lei de Deus estaria escrita lá? Seria, do nada surgiu o complexo, do simples construir o complexo. Aí a gente consegue entender que houve a queda, que a consciência precipitou-se no átomo. E lá ainda está gravada a lei de Deus. Por isso, ela está lá, porque ela já existia antes. Por isso, nós vamos observar que a matéria, em alguns lugares, guarda, registra, como que uma filmadora, acontecimentos que aconteceram, que ocorreram ali. Por exemplo, naquele livro, O Penhasco ou o Rochedo, acho que é Rochedo dos Amantes. Quem já leu? Lá, Rochedo dos Amantes. Ali naquela localidade estava descrito que um casal ali suicidaram-se. Porque a matéria registra, porque a matéria é mais do que os cientistas nossos descobriram. É uma consciência adormecida. E na mesma pergunta 621A, uma vez que o homem traz escrita ou inscrita, inscrita na consciência a lei de Deus, tem necessidade de que lhe seja revelada a lei de Deus? Sim, ele, o homem, a esqueceu e a menosprezou. Bom, se esqueceu é porque lembrava antes. Se esqueceu é porque lembrava antes. Deus quis que ele, o homem, fosse lembrar da sua lei. O que diz o físico quântico Amit Goswami? Hoje está na moda, na internet, estudarem física quântica. Os físicos quânticos têm uma desvantagem em relação a nós. Já que os espíritas estão estudando física quântica, eles têm que estudar espiritismo agora. E nós já temos essa bagagem. Nós já temos muitos anos de espiritismo. Então, Amit está aqui, é um indiano que é físico quântico nos Estados Unidos atualmente. E ele chegou a essa conclusão aqui. Essa obra aqui diz assim, a explicação científica para a reencarnação. Quem gosta? Explicação científica. A imortalidade e a experiência de quase-morte, as EQMs. O que ele disse? A ciência moderna tem dado bastante apoio a uma visão monista de mundo. A visão de que existe apenas uma substância a formar a realidade. Qual é a substância? A palavra está aqui empregada, emprestada. Substância é matéria, energia e espírito. Veja que estão chegando à mesma conclusão por caminhos diferentes, e não poderia ser diferente. Das 3 linhas de conhecimento humano, da fé, filosofia e religião, todas estudam as leis de Deus. E à medida que elas evoluem para um ponto único. Imagina um ponto único lá longe. Filosofia, ciência e religião, caminhando para um ponto único, o que acontece com as 3? Se aproximam. E a ciência fica religiosa e filosófica. E a filosofia fica científica e religiosa. É o monismo. Que os físicos quânticos também estão chegando a isso. E nós já sabíamos. E Pietro Baldi escreveu isso em 1932, na Itália. E aqui, só para fazer coro aí com Amit Goswami, eu já tinha chegado a essa conclusão também. Matéria, energia e espírito. Manifestações diferentes da mesma coisa. Aqui, eu vou mostrar para vocês que ele foi entrevistado pelo Roda Viva da TV Cultura. Eu vou voltar só aqui, ó. Faltou um fio. Interessante, né? Não, mas não tem nada. Não precisa não.
Faltou só esse fio aí. Como é que está o nosso tempo? Já estourou, porque eu comecei estourado, né? Então, eu também não sou tão... Desculpa a terceira. Não tem desculpa de nada, está tudo certo. Tem jeito de abaixar ali? Cadê o nosso cineasta? Vai sem abaixar mesmo. Então vamos lá, hein? 1, 2, 3, já. Ele não liberou lá. Faz mal, não. A pergunta era se o Espírito tem consciência. Ora, na água tem água? No ferro tem ferro? A pergunta foi essa. Se o Espírito tem consciência. Claro que tem. Nesse mesmo autor, Dr. Amit Goswami, o médico quântico, orientações de um físico para a saúde e a cura, em que Sebastião tem batido tanta tecla. Ordem fenomenológica. Vou passar meio rapidinho isso aqui por causa do tempo. Partículas elementares que formam átomos, que formam moléculas, que formam tecidos e células, né? Desculpa, e tecidos, depois cérebro, e na opinião da ciência, o cérebro secreta a consciência. É um absurdo, né? Na verdade, nós já sabíamos e os quânticos estão chegando a essa conclusão, que a consciência plasma, ideoplastia, constrói o cérebro com as células que ele deseja, que é a reunião de moléculas, que é a reunião de átomos, de partículas elementares. E a fonte está aí, o médico quântico. Também ele tem um livro que é o Universo Autoconsciente. Aqui eu vou passar só um pedacinho, só para lembrar vocês. Lembra da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é muito mais fácil explicar com as informações de Ubaldi, da queda. A parábola do filho pródigo, todos aqui conhecem, né? Tá. Eu vou falar para vocês das 3 revelações. Só chover no molhado, não é? Como se diz lá em Murutinga. Falar do que vocês já sabem. Moisés, Cristo e Espiritismo. Moisés, 1500 anos antes de Cristo. O Cristo, zeramos o calendário, um acontecimento tão importante. Ano 0. 1857, lançamento do Livro dos Espíritos. Embora a doutrina espírita não esteja personificada em Allan Kardec, porque a doutrina é dos Espíritos, nós colocamos Allan Kardec aqui porque é homenagem a ele. Vou falar para vocês que isso ocorreu por causa da evolução humana, como o professor faz com seus aluninhos, didaticamente, falando do mais simples para o mais complexo. Houve uma conscientização, um conscientizar. Agora, a 4ª revelação. Vocês já conhecem? 4ª revelação? Quem já conhece? A obra de Pietro Baldi. Ditada por sua voz, que ele nunca quis revelar quem era a sua voz. Mas, quando a gente conta para um amigo, o amigo conta para os outros. A sua voz doce, austera e compassiva, Jesus de Nazaré. Em outros momentos, Francisco Bernardoni ou Francisco de Assis. Tudo bem? Eu vou falar agora, interessante aqui, ó. É só a possibilidade, tá? Primeiro anúncio de uma nova reencarnação. Kardec recebe esse anúncio em 1857, na casa do senhor Baldin, médium Baldin, senhorita. Será necessário que retornes, reencarnado num outro corpo, para completar o que tiveres começado. Está no livro Obras Póstumas. Ele tinha que retornar, Allan Kardec tinha que retornar. Também está no livro Céu e Inferno, isso foi escrito antes, pelo seu médico Demelry. Quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. Está lá, Espíritos Felizes.
É o médico amigo que já tinha desencarnado, né? De Allan Kardec. Também está em obras póstumas, aqui, ó. Meu retorno. Uma informação que veio em 10 de junho de 1860. Em minha casa, na casa de Kardec. Asseguro-te, o Espírito disse, asseguro-te que terás grandes satisfações antes de retornares por um pouco entre nós, no plano espiritual. Kardec pergunta: que entendeis por essas palavras? Por um pouco. Resposta do Espírito: não ficarás muito tempo entre nós. É necessário que retornes para terminar a tua missão. 1804. Reencarna Hipólite Leão Denisard Rivaio, Allan Kardec. Desencarna em 1869. Em 1886, em 18 de agosto, reencarna Pietro Ubaldi e desencarna em 29 de fevereiro de 1972. Aos 30 minutos, na cidade de Santos, Hospital São José. Nesse intervalo, tem 17 anos e 5 meses. Não estou afirmando que é, mas a possibilidade existe, por um pouco entre nós. Captaram? Todos têm o direito de falar que não. E eu não tenho como provar isso. Que Allan Kardec reencarnou para continuar a sua obra, com o nome agora de Pietro Ubaldi. Eu não tenho como provar isso, mas desafio quem prove o contrário. Percebe? Eu não gosto de desafiar, eu falei uma palavra errada, me perdoe, não gosto dessa palavra. Eu sugiro que alguém prove o contrário. E no nosso segundo encontro, Pietro Ubaldi, que ocorreu em Três Lagoas, eu disse isso, lá em 2015. E Sebastião de Camargo disse que ele tinha certeza que Allan Kardec era a reencarnação de Pietro Ubaldi. Lembra? Quinto encontro, Pietro Ubaldi, convite para todos. Fizemos o segundo, agora o quinto, né? O Evangelho e a Ciência. Vai ser em 11 e 12 de junho. Tem uns palestrantes bacanas aqui, ó. Se fosse vocês, eu ia por causa desse aqui, ó. Vou falar sobre o monismo. Maria Adelaide vai falar sobre a evolução do amor. É uma doçura. Maria Adelaide é neta de Pietro Ubaldi. Veio pequenininha para o Brasil em 1952. Vamos pôr um pouquinho. Será que sai som agora? Não tem problema, não tem problema, não faz mal. Vocês veem pelo menos a imagem dela. Tudo bem. O outro palestrante é Gilson Freire, que é escritor desse livro que eu falei agora mesmo. A história de um anjo que se fez átomo. Escreveu Arquitetura Cósmica, Saúde e Espiritualidade, livro 1, livro 2, Ícaro Redimido. Ícaro Redimido. É a reencarnação de Santos Dumont. Está nessa obra, é maravilhoso. Homeopatia e Espiritismo, é a área dele, ele é médico homeopata. Senda Redentora. E aqui tem 264 vídeos, palestras, no Facebook e no YouTube, de um tal de João Atílio. Algumas dessas palestras são explicações das grandes mensagens. São 7 mensagens espirituais. A terceira mensagem que vem através de Pietro Ubaldi, a mensagem do perdão, vocês vão ler e ter certeza que ela foi ditada por Jesus de Nazaré. As palestras que eu faço também estão relacionadas com essa obra Grande Síntese. Eu fiz um vídeo para cada capítulo, um vídeo de 1 hora. Tem algumas pessoas aqui que vieram me falar que têm paciência e já estão no vídeo 57. Beleza, você. Cristiano também. Essa obra foi editada
em 1939, pela Federação Espírita Brasileira. Eu tenho essa obra autografada por Pietro Baldi. Vocês não têm. Nessas palestras minhas, também eu falo sobre as NOURES, técnica e recepção das correntes de pensamento. A mediunidade com um toque científico. Já estou no meio do livro. Os Grandes Inspirados, Francisco de Assis, Joana d'Arc e tantos outros. Dessas palestras também, algumas, acho que a metade, são do Evangelho segundo o Espiritismo. Se tiverem paciência, vejam isso lá. Agradeço a atenção, a paciência, a tolerância de coração de cada um de vocês. Muito obrigado.